falar sobre o conceito de predominância cerebral através da iridologia. É importante mencionar que esse conceito ele é um conceito básico, é um conceito realmente que traz um pano de fundo para entendimento de alguns padrões comportamentais. Ela serve de embasamento para tomarmos algumas decisões ali, considerando esta polaridade que nós vamos identificar através da iridologia. Então a íris ela expressa a predominância cerebral e indica o caminho de ascensão da consciência. Nós temos que ter em mente que a nossa função como iridólogo é realmente ajudar o interagente a alcançar esse caminho. Vamos lá, então o que é a predominância cerebral? A gente pode entender a predominância cerebral como a manifestação de se utilizar um padrão comportamental em detrimento de outro. A gente pode também associar essa lateralidade como uma polaridade, ou seja, um comportamento como manifesta-se tudo na natureza, dia, noite, calor, frio e assim por diante, né? Com a filosofia chinesa bem nos traz através do conceito de Yin e Yang. O que a gente consegue entender através dessa teoria é que um hemisfério cerebral ele está mais associado com o nosso lado imaginativo, com as nossas características de entendimento, de filosofia, de interpretação, do controle emocional, e o nosso outro hemisfério está mais ligado à nossa parte lógica, de pôr as coisas em práticas, de fazer os cálculos matemáticos, de agir com uma certa racionalidade. Bem, então um hemisfério seria mais relacionado às características emocionais e o outro hemisfério mais às características racionais. A gente sabe que nós utilizamos apenas uma pequena parte do nosso cérebro e nada mais queremos do que utilizar um pouco melhor essa ferramenta para conseguir uma qualidade de vida melhor ou conseguir os nossos objetivos de uma forma muito mais feliz. Bom, antes de entrar um pouco mais em detalhes sobre essa questão da polaridade, essa questão da predominância cerebral, a gente tem que entender que neurologicamente falando, essa teoria ela não faz tanto sentido. Eu vou explicar isso melhor. O que acontece? Quando você vai fazer uma ressonância magnética ali para verificar a função neurológica, você não evidencia essa polaridade de forma física. Porém, tem uma frase do Nassim Haramein, é uma frase que eu gosto muito, que ele fala: procurar a consciência no cérebro é o mesmo que procurar o locutor dentro do rádio. Então, olha que interessante. Não é necessariamente porque a ciência ainda não mede que o fenômeno não exista. Bem, mas esse conceito de predominância cerebral, ele é um conceito realmente simples. Porém, ele nos ajuda a ter uma abordagem com o interagente. Eu utilizo muito essa ferramenta para isso. Deixa eu analisar como eu tenho que conversar com esse interagente. Se é utilizando um padrão comportamental na comunicação ou outra. Então isso já nos ajuda muito a fazer o rapport com o nosso interagente. Tá? Na verdade, esse conceito ele não é simplesmente dual, né? Ele é ou lateral esquerdo predominante ou lateral direito predominante. É interessante que quando eu atuava como engenheiro numa multinacional, para montar os times, a gente utilizava uma ferramenta que se chama DISC, que na verdade são 4 padrões comportamentais. E eles refletem bastante essa questão da dualidade quando a gente subdivide. Então vamos olhar aqui um modelo que foi estabelecido por Ned Herman. O que ele fez? Ele dividiu esses padrões comportamentais em 4. Ele colocou um indivíduo mais experimental e um mais sinestésico. Por outro lado, já o lado racional, ele subdividiu em racional e salvaguardador. Ou seja, aqui a gente tem um padrão comportamental daquela pessoa que realmente pensa e age de uma forma direta, fala diretamente, né? Ou seja, ele tem uma compreensão do todo e foca totalmente. Esse indivíduo, por exemplo, ele tem uma qualidade de analisar o que pode sair errado.
Então ele vai realmente sempre tentar costurar as situações ali para garantir ao máximo a segurança. O experimental, o nome já fala, né? Ele vai aproveitando, ele vai testando as situações para depois chegar numa decisão. Então ele vai abrindo as possibilidades para depois chegar na sua decisão. Então ele é mais de erro e tentativa. Já o sinestésico, esse aqui é bastante de toque, é bastante de utilizar os outros, de trazer os outros para si, né? Na questão de, por exemplo, formar um time e aí sim começar a decidir em função do todo. Bom, essa polaridade, na verdade, é só para a gente entender alguns desequilíbrios, porque o que nós buscamos é o caminho do meio. Bem, essa frase do Buda, ele fala o seguinte, que o desafio de andar pelo caminho do meio é que você vê inimigo dos dois lados, sabendo que esse inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. Bem, então vamos partir para o entendimento da predominância cerebral, né? Ou seja, para o entendimento da íris dominante. Bom, inicialmente a gente vai entender que a íris dominante ela nos mostra para onde eu devo focar a minha análise iridológica. Ou seja, eu vou analisar, eu vou dar uma maior importância para todos os sinais que eu encontrar na íris dominante, que normalmente é a íris que apresenta mais sinais, maior nível de quantidade de lacunas. Tudo bem? Então, todos os sinais, sejam eles direcionados ao emocional, ao organismo, vão ter um peso maior na avaliação da íris dominante. Quando a gente fala de lei da polaridade, de lateralização, a gente não está falando que necessariamente um hemisfério cerebral, um padrão comportamental é melhor do que o outro. Não é isso. O que na verdade a gente tem é um programa interno de experimentação do oposto. E isso é uma lei, né, uma lei universal que se chama lei da polaridade. Isso, obviamente, busca incentivar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento a nível de individualidade. Bom, então como avaliar a íris dominante? A íris dominante é sempre aquela que vai ter maior coloração, que vai ter maior deformidades na pupila, alterações mais significativas a nível de colarete, maior número de pissoras, maior número de fibras evidentes ou maior número de raios solares. Então percebam que não é muito difícil identificar a íris dominante. Porém, alguns indivíduos apresentam muita similaridade entre as íris, e aí sim se torna um pouco mais difícil. Bem, vamos olhar aqui algumas íris e vamos tentar identificar qual é a íris dominante. Percebam que nessa íris a gente tem uma alteração a nível pupilar importante, pois está numa região superior, ligado ao cérebro aqui, ligado à região de algumas glândulas importantes, como o hipotálamo, e percebam que existe uma correlação desse sinal com esse achatamento na pupila. Percebam também que aqui nós identificamos uma introflexão do colarete com um raio solar, também apresenta alguns pigmentos importantes e analisem, por gentileza, a quantidade de anéis de contração que a gente encontra com um sinal de quebra importante nessa região. Essa íris realmente é uma íris bem difícil de se avaliar, porque, como eu disse, algumas íris apresentam uma similaridade, então realmente se torna um pouco mais difícil. Bem, agora observem essa outra íris, a facilidade que a gente tem em identificar a íris dominante. Obviamente, a íris dominante é a íris direita, no qual a gente identifica principalmente a presença de psoras, e realmente os pigmentos aqui eles são fatores determinantes. Existe também uma alteração a nível de morfologia do colarete menos expressiva, e então essa íris ficou bem simples de avaliar que essa pessoa ela tem a íris direita dominante, ou seja, realmente o hemisfério cerebral esquerdo está sendo aqui mais exigido, ou seja, o cérebro racional está sendo mais polarizado neste indivíduo.
Bem, de forma geral, esse é o resumo de uma aula sobre lateralidade. Tudo bem? Espero que tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Espero que realmente ajude. Vou ficando por aqui. Um grande abraço.